Então vamos dar início mais um Evangelho da terça-feira. Que o glorioso Jesus nos ilumine, nos guie, nos desperte cada um da vossa consciência, e devemos nos agradecer pela gratidão de estarmos por aqui, através do nosso esforço, observando a cada vida, a cada vivência que a natureza nos oferece, a grande paz para com todos, em uma grande evolução de conhecimento. O estudo do Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o assunto, os obreiros do Senhor. Então vamos nos aquietar e sentir-se abraçado a todos com essa paz interior, silenciando a nossa mente para a prece inicial. Pela boa vontade, pelo grande amor. Só o amor nos constrói, nos fortalece. O amor com Jesus. Mas precisamos entender como amar, como perdoar. Dai-me a graça, o abraço fraterno, a compreensão, a entender a todos aqueles que batem, que a vossa Mãe Santíssima rogai por todos, nos acolhendo com a sua misericórdia de mãe. Por isso eu digo graças a Deus. Vou passar para a Beatriz para ler um minuto de sabedoria. Boa noite. Não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre e entusiasmada e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho no coração daqueles que o cercam na vida. E o palestrante é Miguel Ângelo, e a leitura do Evangelho, os ombreiros, os trabalhadores da última hora, os ombreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro nível senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas, ai daquele por suas disserções, terão retardada a hora da colheita, porque a tempestade virá e será carregados no turbilhão. Eles gritarão: graças, graças. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedis graças vós e que não tiveste piedade de vossos irmãos? E que recusaste lhes estender as mãos? Vós que esmagaste o fraco em lugar de sustentar? Por que pediste graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal é como pretendeste,
não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedidas a recompensa da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que têm, senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuaram diante das tarefas que vais confiar, os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862, graças a Deus. E agora eu vou passar para Miguel. Fique à vontade. Oi. Meus queridos irmãos, liga o microfone. Oi. Meus queridos irmãos, que Jesus possa nos inspirar para que possamos transmitir corretamente aquilo que o Evangelho nos convida a estudar. Sempre que eu tenho a oportunidade de ir à tribuna, o meu comentário é sempre na figura de Jesus, porque foi o ícone que nos arrastou para o cristianismo. É a sua personalidade, o seu exemplo, que nos inspira a caminhada evolutiva. Quando Jesus veio à Terra, as pessoas que o seguiam eram pessoas muito ignorantes. Não havia a oportunidade de estudo das letras para as mulheres. Uma mulher valia menos que um animal. Para que ela pudesse ser condenada à morte, só bastava que alguém, ou o próprio marido, a acusasse. Os homens, na sua grande maioria, eram pessoas analfabetas, de pouco conhecimento, que seguiam os religiosos da época, que não eram exemplos para ninguém. Jesus os chamou de sepulcros caiados, que eram as pessoas que por fora pareciam angelitude, mas que por dentro eram podridão. Mas aquelas pessoas que seguiam o Cristo, quais eram as características delas? Eram pessoas que sofriam, eram pessoas que carregavam chagas, eram pessoas que estavam desesperadas, eram pessoas que buscavam um lenitivo de amor e de paz. Então, quando Jesus pregou a essa multidão, quando Jesus anunciou a palavra amor, a humanidade criou um novo referencial. Por quê? Porque as pessoas cultuavam o Deus de Moisés, que era um Deus que punia, que castigava, do olho por olho, dente por dente, apesar de Moisés não ter instituído essa lei, era do Código de Hammurabi, mas eram leis bastante duras. Eu ouvia Divaldo hoje fazer uma palestra e ele dizia que existem para os rabinos israelenses mais de 600 rituais que devem ser seguidos diariamente. Veja como era difícil e cheio de regras e costumes materiais. Jesus, quando veio, ele enfrentou os costumes da época.
tipo pregar, curar no dia de sábado, sentar na mesa sem lavar as mãos, porque eram verdadeiras coisas que eram abominadas pelos religiosos da época. E voltando às pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas que tinham dor, que tinham sofrimento. Não diferente das pessoas que vêm aos cultos religiosos de hoje em dia. Mas, mesmo sendo pessoas ignorantes, elas amavam a Jesus. Uma das principais características que eu, particularmente, como um pregador religioso, é que uma pessoa que passou a sua vida, não conheceu Jesus, e no primeiro contato com Ele, diante da sua personalidade, diante do seu amor, ela passava a amar Jesus, ela passava a seguir a Jesus, e ela chegava ao ponto de oferecer a própria vida em holocausto por amor ao Evangelho. As palavras de Jesus não eram só ouvidas, elas eram bebidas, porque ele não só falou, mas ele testemunhou a força de Deus diante da humanidade. Eu não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa leprosa. É uma doença degenerativa, onde cai parte da orelha, do nariz, da boca. E Jesus, quando ele curava, as pessoas ficavam intactas, expulsava os demônios, curava os mortos, multiplicava de uma cesta de pães centenas de peixes e pães, andava sobre as águas. Então Jesus dava provas que ele era o Filho de Deus. Mas ele deixou um legado para aquelas pessoas, que são 4. 1. Ide e pregai. Ide e curai. Ide e levantai os mortos. Ressuscitai os mortos. Ide e expulsai os demônios. Aquele que me seguir e colocar a mão na carruagem. Qual é essa carruagem? A carruagem da vida. E ficar olhando para o lado e para trás não é digno de me seguir. É a pessoa que está dentro de uma obra e ela está sempre atenta aos convites do mundo, como se ela estivesse fazendo um favor a Jesus. E quando Jesus nos coloca esses 4 itens básicos, nós vamos ao ponto do Evangelho de hoje: os obreiros do Senhor. Quando Jesus diz ide e pregai, nós observamos no mundo cristão centenas, milhares de pessoas religiosas que se colocam na condição de pregadores, intérpretes da mensagem de Jesus. E nós sempre achamos que essa tarefa não é para mim. Por quê? Porque eu não tenho habilidade para subir em uma tribuna, ou muitas vezes nem um conhecimento para pregar. Nem para ressuscitar os mortos, nem para expulsar o demônio, nem para curar. Você já pensou? Curar? Então, não posso. Minha condição é uma condição de ouvinte. Isso são para as pessoas que foram tocadas por Deus.
Quando Jesus diz ide e pregai, que foi mal interpretado pela humanidade, é que a maior pregação que nós podemos fazer na nossa vida é o exemplo da nossa conduta diante da sociedade. É o exemplo de quem nós somos dentro da nossa casa, que são os primeiros ouvintes. No nosso trabalho, na rua onde nós andamos. Porque o exemplo, ele arrasta multidões. A nossa conduta energética de fazer o bem, de querer ajudar, de orar pelas pessoas, de participar do problema e da dor que os outros têm, como se fossem nossas. E a gente fala assim: poxa, minha vida já é tão complicada. Eu nem tenho forças de orar por mim. Imagine pelos outros. Eu sou seguidor de uma senhora no TikTok. Seu Chico, nós, os cabelos brancos, também usamos TikTok. Mas nós usamos o que é bom, gente. Porque em todo canto tem o que é bom e o que é ruim. Existe uma senhora chamada Solange Santos, eu recomendo. E todo dia ela dá uma palavra profética. E ela fala assim: Deus está falando pela minha boca para você. E olha, normalmente o que ela diz naquele dia coincide com aquilo que eu estou passando, que eu estou sentindo. Hoje eu acordei um pouco, como diz, com as nuvens de relâmpago e chuva sobre a minha cabeça, e eu ouvi aquela intuição, aquela voz: ouça, dona Solange. Quando eu cliquei nela, parecia que ela estava falando aquilo para mim. Mas o que eu quero dizer é que, certo dia, ela contou um pouco da história dela. Teve 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Com alguns anos de vida, perdeu o primeiro filho. A criança morreu nos seus braços de uma doença que eu não sei qual é. Mais tarde, quando o segundo filho cresceu, foi assassinado. E 2 anos depois, o terceiro foi assassinado. E ela ficou só com a filha mais velha. E ela disse que quem é o pai ou a mãe que tem 4 filhos, perde 3, consegue muitas vezes superar isso. É uma dor abominável, porque nós estamos preparados psicologicamente para sermos enterrados pelos nossos filhos, e não para nós enterrarmos ele. E ela fala que um dia recebeu um chamado de Deus para que ela resgatasse os filhos que ela perdeu. E ela começou um trabalho de pregação. Para não ser prolixo, porque eu não conheço mais a fundo do que a nossa irmã fala, mas que me chamou a atenção, ela me disse que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E que todos são os filhos que Deus deu a ela para cuidar. Deus me levou 3 filhos e me deu 1 milhão. Por que será que 1 milhão de pessoas param para ouvir a mensagem de alguém?
Quando ela fala, a voz dela tem um timbre que se você está cabisbaixo, você se contagia. Você se levanta. E em alguns momentos, meu Deus, essa mulher fala assim. Quando você vê a força dela, é a força das suas chagas. Porque muitas pessoas confundem e querem se tornar trabalhadores do Cristo para fugirem do sofrimento e da dor, como se fosse com isso uma vacina, ou para buscar nas igrejas o caminho da riqueza material e não ter problemas. Mas não é essa a promessa divina. A promessa divina é de nós irmos de encontro à dor e ao sofrimento. Como eu posso consolar alguém se eu não vivi experiências? Como eu posso orientar alguém se eu nunca vivi algum momento de dificuldade, de dor, de sofrimento? As chagas. Ser obreiro do Senhor, independente da religião que nós tenhamos, é beber da fonte divina, que é o Evangelho, e transformá-lo em ação. Porque a dor, o sofrimento, as dificuldades são inerentes às pessoas que elas estão em uma prisão. Doutor Júnior, o senhor é advogado, não sei se é advogado criminalista, mas todos, talvez no início das carreiras, já tenham ido a um presídio, visitar um preso, entrado num ambiente de cárcere. É um ambiente pesado, difícil. Já foi, Ritinho? De sofrimento. É um ambiente da terra. É o ambiente que nós vivemos. É o ambiente que nós vivemos de pessoas onde a maldade ainda predomina. Será que existem pessoas que estão lá na prisão que são boas? Tem, com certeza. É aqui na terra também. Somos espíritos resgatando provas do passado. E que ajudando uns aos outros. O mais forte ajudando o mais fraco, o mais sábio ajudando o ignorante, o mais rico ajudando o mais pobre. A avançar no processo evolutivo. Nós ainda estamos muito arraigados ao sentimento de família. O meu marido, a minha mulher, o meu filho, o meu trabalho, a minha casa, quando isso não é verdade. É uma ilusão. Você morre hoje, um mês, 2, 3 depois, se for uma pessoa mais nova, talvez já esteja com outra pessoa. Tudo que você deixou não pertence mais a você. Aquela família não é mais sua, partiu para o plano espiritual. A nossa grande família é a família universal. Hoje nós estamos nessa família, amanhã no futuro, quando nós voltarmos, podemos estar em outra, para exercitarmos a lei de amor. A gente se preocupa muito em receber. Estou bem. Vou lá na casa espírita, na igreja, no culto, buscar a palavra de Deus. Vou lá na igreja me ajoelhar e pedir a Deus que Ele me ajude.
Evidentemente que as igrejas, os templos, as casas de orações são ambientes psíquicos, onde a pessoa ora, então ela se sente mais protegida, confortável, mas ela se esquece muitas vezes que, como nós fomos criados de Deus, Deus está dentro de nós. E para o mundo melhorar, nós precisamos fazer uma tarefa muito simples, mas complexa, que é acender a luz dentro de nós. Porque quando nós nos iluminamos, nós passamos a ser uma fonte viva de alimento para outras pessoas. Eu gostaria que os amigos olhassem para a sua direita e vissem aquele bebedouro de água que está ali. Quando o doutor Júnior passou, o bebedouro pulou. Ei, venha beber água, eu estou aqui, ó, matar sua sede. Ele disse, sabe por quê? Porque quando ele olhou, ele já reconhecia que quando ele tivesse sede, ele poderia beber ali. A árvore boa, ela não precisa estar chamando ninguém para comer os frutos. Quando a gente chega lá de alguém do bem, a gente se sente bem. Porque o psiquismo, a atmosfera fluídica dela, a energia dela, nos contamina. Sabe, eu vou falar mal de você? Só hoje, viu? Outro dia eu liguei para Salles e eu sempre, quando eu ligo para ele, a maioria das vezes, né? Todos nós temos problema de dificuldade, sempre a voz dele é alegre. E outro dia eu liguei e ele falou, eu senti que ele se esforçou. Ele disse, você não está bem. Ele disse, por quê? Porque a sua voz está com uma melodia diferente. Eu estou sentindo daqui que a sua vibração não está boa. Aí ele sorriu e tal. Somos nós quando não estamos bem. É igual, a gente olha para o tempo e eita, vai chover. Isso porque ó, as nuvens carregadas. O nosso psiquismo, ele influencia as outras pessoas negativamente. Eu gostaria, Ritinha, que você me ajudasse para fazermos um teste de laboratório. Pode ser? Apaga as luzes. Todas. Escuridão completa. É o que a maioria da humanidade ela vive. Pensamentos, palavras, atitude, vibração negativa. Vibração negativa. Mas o exemplo que eu falei, vamos acender as luzes. E aqui a gente vê essa pequena luz do celular. E eu vou fazer melhor. Uma pequena lâmpada, ou podia ser um palito de fósforo. No meio da penumbra, ele guia milhares, milhões de pessoas. Pode acender. Somos nós quando nos transformamos. Eu via a história de Siddhartha Gautama. Ele nasceu na Índia, num palácio. Tinha uma corte de mulheres de esposas, um harém, mas ele só dormia com uma. Ele só era fiel a uma. Um dia ele pediu ao pai para ir conhecer o que acontecia do lado de fora do palácio, porque ele era um jovem muito angustiado.
ele era bastante inquieto, muito triste. E quando ele foi lá fora e ele conheceu o sofrimento, a dor, e que o seu pai lhe preparou para que ele pudesse ser herdeiro do trono, e quando chegou esse dia, ele disse ao pai: pai, eu não nasci para isso. Eu nasci para outra coisa. Queria que você desse o meu lugar para o meu irmão, o número 2. Meu filho. E ele saiu do palácio e transformou-se nesse ícone da humanidade, através do exemplo, através de milhões de seguidores, através da sua conduta moral. Quantas guerras nós já ouvimos homens criar por disputas territoriais, por não se entenderem, e levarem milhões de jovens à morte, ao sacrifício, mães ao luto, filhos que perderam o pai, por causas justas. A França lutou 100 anos contra a Inglaterra, até o momento que Deus mandou Joana d'Arc. Tem uma cena que eu me lembro do filme clássico, onde os franceses acabavam de ser derrotados pelos ingleses, e ela veio com a bandeira da França e passou pelas tropas, pelos generais, e eles olharam aquela mulher, uma jovem, e eles gritaram: para onde a senhora vai? Eu estou indo enfrentar os ingleses. Aí disse: mas nós acabamos de ser derrotados. E ela parou e disse assim: porque vocês estavam só, eu estou com Deus. E os soldados, quando olharam para ela, em nome de Deus, vamos expulsar os inimigos da nossa terra. Foi a primeira vitória da França sobre a Inglaterra. E nós temos um homem que ele libertou um país sem dar um tiro, sem incitar ninguém à violência, porque ele era exemplo, onde todas as pessoas corriam para se albergarem debaixo da sua sombra. Nós não estamos ainda nessa condição espiritual. Nós não ainda somos fachos de luz, mas podemos acender um pequeno palito de fósforo. Nós podemos acender dentro de nós, mudar pequenas atitudes. E às vezes a gente fica chateado porque a gente vai tentando melhorar e vai cair, começa de novo, e começa de novo, até nós conseguirmos expulsar dentro de nós o mal que existe. O mundo, nós somos nas igrejas pessoas imperfeitas, mas existem milhões e milhares de pessoas que se esqueceram de Jesus e de Deus. Eu conversava com uma moça recentemente, lá do Juazeiro, e ela me disse que era, eu não sei se o nome é correto, agnóstica. Os mais jovens também sabem isso. E eu falei: o que é isso? É que não acredita em Deus, mas não, como dizer, não é uma opinião firme e fechada, não é ateu, não acredita nisso, mas eu falei: meu Deus, que pode uma pessoa de 23 anos não acreditar em Deus? Mas você sabia que a grande humanidade acredita em Deus?
mas não segue ele. Não segue. Não segue a palavra de Deus. Muitos andam, seja com a Bíblia, seja com o Evangelho, seja com a cruz, ou com a camisa, ou com o carro dizendo foi Deus que me deu, ou tem nas suas casas de enfeite uma Bíblia e ao mesmo tempo uma garrafa de uísque para quando o amigo chegar. Mas o que nós estamos fazendo do rebanho que Deus nos deu? Rebanho, meu? Que rebanho? As pessoas que Deus colocou na nossa vida, como elas nos veem? Porque nós não podemos passar a nossa vida inteira sentados como ouvintes. Não existe universidade. Você pode fazer uma universidade, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas chega um momento que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ir para o campo. Mostrar a que veio. Ser testado se o seu conhecimento ele é verdadeiro ou não. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Quem já ouviu, vai ouvir de novo, porque ela talvez vá trazer uma nova profundidade. Tinha um cara que ele só vinha falando mal do rei. Ele ia para a praça pública, falava mal do rei. O rei dizia ao rei, prende. Aí preso, soltava, prende. Aí um dia deu, o rei encheu a cabeça e disse, olha, você chegou, é a sua última oportunidade. Se você fizer de novo, eu vou lhe condenar à morte. E ele disse assim, eu não falo do Senhor. Eu até gosto do Senhor. Eu falo das suas atitudes que desprezam o seu povo. Enquanto o Senhor come aqui, milhares de pessoas no seu reino passam fome. O rei soltou ele. Lá vai ele, fala mal do outro rei. O rei mandou prender e disse, dessa vez eu vou te condenar à morte. Ele está certo. Eu aceito a pena que o Senhor me avisou, mas se o Senhor fez errado de novo, eu tenho que falar. Acho que é teu irmão, né? Não para a língua, tem que falar. Ele disse, eu só preciso, toda pessoa condenada à morte tem direito a um pedido. Ele disse, tem, o que é que você quer? Eu queria que o Senhor me desse um mês para eu ir em casa, viajar, visitar minha família e me despedir dos meus filhos. Não só o rei, mas toda a corte começou a rir. Você acha que eu sou idiota? Lhe soltar? Você vai para casa e vai fugir, nunca mais você vai voltar. Eu disse, não, eu volto, sou uma palavra. Aí tinha uma pessoa na corte, se levantou e disse, meu rei, eu garanto que ele é um homem de palavra e que ele vai cumprir o que ele está dizendo. Então, se você acredita tanto nele, você vai ficar preso no lugar dele durante 30 dias. E se ele não aparecer, quem vai ser condenado à morte é você. Aí o cara disse assim, tá bom, eu confio nele. Aí olhou para ele, você é doido? Ele disse, não, eu conheço ele. É um homem íntegro de palavra. Conheci ele desde pequeno, meu irmão. Tá bom. Chegou no dia da execução. Cadê o cara aparecer? Aí o rei mandou trazer o preso. Disse assim, eu não disse a você que não existe ninguém santo, meu irmão. O cara te deixou aí, para tu morrer, de tudo boa fé. Eu não vou lhe matar, não. Porque você foi um idiota, um tolo. Eu nunca mais você fazer isso. Aí daqui a pouco chegou o homem, abriu as portas. Meu rei, cheguei atrasado.
O navio que eu fui naufragou e eu tive que vir de carona. Aí lá do jeito do outro, cheguei aqui atrasado, mas estou aqui para cumprir. O rei olhou para ele, toda a corte ficou. Só pode soltar meu amigo. Ficou pensando assim, mas você voltou? Foi, minha mulher não queria que eu voltasse não, meus filhos. Mas eu disse que ia cumprir a palavra. Cumpri a palavra. Ele disse assim, eu vou lhe condenar a outra pena. Todas essas pessoas que estão aqui no meu palácio são falsas, mentirosas. Todas elas estão comigo somente por eu estar aqui sentado nessa cadeira de rei. Eu vejo que o Senhor é um homem íntegro. Na humanidade, poucas pessoas como o Senhor. Eu queria que você ficasse ao meu lado para me orientar no caminho correto, assim. Porque o Senhor, eu sei que o Senhor sempre vai me dizer a verdade, não importa o que. Acredita? É o homem que Jesus quer que nós sejamos. Ou você vai ser aquela pessoa que vai estar de acordo com o tempo. É tempo de Face, aí todo mundo fez. É tempo de Instagram, todo mundo no Instagram. É tempo de TikTok, é tempo da moda. Mas você não tem mais personalidade. Você veste o que as pessoas mandam, você fala o que as pessoas orientam, você frequenta e bebe aquilo que as pessoas acham que é legal, que é chique. Você pode dizer que está terminando? Para a gente terminar, o mundo ele vive fases. Se nós, na nossa casa, pode ter certeza, se nós temos um ambiente de briga, discussão, de violência, é porque nós estamos sendo violentos. Se nós temos um ambiente de desconfiança, de ciúme, de medo, é porque nós estamos gerando esse psiquismo. Se nós temos um sentimento de paz, é porque nós também estamos gerando isso. Então, se nós podemos alterar esse psiquismo dentro do nosso lar, nós podemos alterar o psiquismo do mundo. Porque uma casa que ora, uma casa que ela cultua o Evangelho, a pessoa que ora, ela influencia todo o bairro. Ninguém quer fazer, faça você sozinho. Deus vai estar lá presente. Ah, mas na minha família, a meu esposo não quer vir, venha você só. Porque na hora da prestação de contas com Deus, não vai em casal não, vai sozinho. É mesmo o que os Espíritos dizem. Não fiz o bem porque minha mulher não queria, só deixa ela fazer o mal, faz você o bem. Está lá, se não me engano foi Caio Júlio César, mandou prender, colocou a filha, exilou a filha, depois exilou a esposa, por conduta não moral, mas ele tinha uma conduta moral. Seja você. Joana, ela disse uma coisa que eu passei muito tempo pensando nisso. Se duas pessoas estão no meio de uma viagem e uma cai, ela diz, vai tu ao final do caminho, depois tu volta para buscar ajuda, porque os dois caírem. O convite é feito para todos. Mas se a outra pessoa não quer, vai tu, serve tu, ajuda tu, ama tu. A gente, eu só amo seu filho se ele me amar. Eu só amo. Que tipo de amor é esse? Por acaso Jesus fez isso? Deus fez isso?
Mas nós temos ainda uma condição egoística, um pensamento egoísta. Nós precisamos mudar a faixa mental. Gente, a gente não pode só ouvir o Evangelho na terça e no domingo, não. A gente tem que ouvir todo dia. E ué, como é que eu faço isso? Muda a tua faixa mental. Quando eu mudo a minha faixa mental, eu estou em sintonia direta com o divino. Como se eu pensar no ódio todo dia, eu estou em sintonia com o mal. Veja qual a faixa que você está sintonizado o dia inteiro. Se é de medo, uma vez o Espírito me disse assim: quem tem medo não acredita em Deus. Quem tem dúvida não segue o Evangelho, não segue Jesus. Quem não renuncia por amor ao Evangelho não está pronto para seguir. Mas não tem problema, você vai viver sua vida. Mas existem duas coisas: com Jesus suas possibilidades são altíssimas. Você vai deixar de sofrer? Não. Mas você vai enfrentar o sofrimento com maior coragem, discernimento e compreensão. Sem Jesus, revolta, isolamento, depressão, tristeza, queda. Você escolhe que faixa mental você vai estar. Jesus, homens. Porque sofrer ou não sofrer é um estado mental. É uma questão de escolha. Porque se você disser hoje, eu quero ser feliz, Deus faz, beleza. Eu quero sofrer, beleza. É ruim, viu? Ah, mas tem a dor. Quando você compreende porque sofre, a dor passa a ser menor. Ir para a escola todo dia, quem já não foi de manhã, acordar cedo, amanhã, levanta, bota a roupa, você com sono, quero ir não, quero ficar dormindo. Mas quando você chegava lá e compreendia a missão, é um sofrimento? É. Mas você entendia que era para o seu bem. Tomar um remédio amargo é ruim, mas você tem que tomar para ficar bom. Quando você compreende, você aguenta. É quando você compreende esse parâmetro da vida. Já você. Acalma. A gente precisa sair hoje daqui com uma certeza. Que o número de trabalhadores de Jesus ainda são muito poucos. Que você pode ser mais um. Imperfeito, sem conhecimento, mas uma pessoa que você ajuda a levantar. Uma pessoa que você ajuda a tirar do buraco. Alguém que você evita o suicídio. Você está sendo um ovelha de Deus. Muita paz. Com certeza, e todos somos gratos e muito obrigado pelas exclamações que nos traz. E a prece final eu convido Rafael para fazer, em nome de todos nós, nos recomendando o amor de Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nossas mentes, respirar fundo, continuar essa vibração boa, visualizar a imagem do Mestre Jesus e agradecer por esta oportunidade de beber um pouco da água do conhecimento, que nós possamos levar as palavras ditas por Miguel ao nosso lar, à nossa família, aqueles nossos mais próximos. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa as nossas vidas, o nosso retorno para casa, em paz e tranquilidade, hoje e sempre.
Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos nos organizar para um passo mais direto. O silêncio é importante. E fica aqui meu grande boa noite a todos, um grande abraço.